Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Conexão Energia. Nos vídeos anteriores, falamos sobre os motivos de ingressar no setor elétrico e os motivos para investir nesse setor. Hoje falaremos de uma etapa no processo seletivo que para mim é uma das mais importantes, se não a mais definitiva em todos os processos. Trata-se da entrevista com o gestor. O gestor pode ser o chefe da área, o gerente ou outros cargos que estão imediatamente acima da posição que você está concorrendo, ou seja, aqueles que serão o seu chefe. Em alguns casos, essas entrevistas podem acontecer com mais de uma pessoa, como o supervisor e o gerente, o coordenador e o chefe, o coordenador e o gerente. Por que essa etapa é tão importante? O gestor é aquele que é responsável pela vaga. Logo, é ele que ficará responsável por essa pessoa e suas atividades. Assim, é ele que conhece melhor do que ninguém quais as principais habilidades e conhecimentos que a pessoa deve ter. Normalmente, a primeira etapa é com o RH. Ela é mais geral, para verificar o enquadramento e os aspectos comportamentais dos candidatos e fazer uma pré-seleção para ajudar o gestor no processo de seleção, pois ficaria impossível ele manter suas atividades e analisar todos os currículos e fazer essa pré-seleção. Nessa etapa com o RH, muitas pessoas conseguem passar, mesmo sem ter o conhecimento ou a competência que foi requerida na vaga, pois o RH não tem um conhecimento profundo do assunto e nem dos processos na qual a pessoa irá trabalhar. Mas com o gestor é bem diferente. Aqui não vai seguir para outra etapa ou até mesmo ser selecionado sem você atender os requisitos. Assim, a primeira e grande recomendação é não colocar no currículo aquilo que você não tem, conforme é solicitado pela vaga. Um exemplo seria se a vaga pedisse para você ter conhecimento avançado de Excel, mas você não sabe fazer uma macro ou usar o VBA para colocar alguns recursos de programação em um documento, por exemplo, do Excel. Pode ser que a pessoa passe pela etapa do RH, pois vai explicar como faz gráficos, tabelas dinâmicas e que usa esses recursos, macro e VBA, mas sem entrar em detalhes, pois ela nem sabe, né? O RH pode entender que ok, você está habilitado para a vaga, mas na hora da entrevista com o gestor, ele vai questionar e colocar você em situações que envolvem detalhes dessas ferramentas. Aí, se a pessoa não sabe, vai travar, gaguejar ou dar um exemplo totalmente sem nexo. Aí já era. Além disso, essas pessoas, os gestores, têm sempre uma agenda cheia e o tempo é extremamente importante. Como todo gestor sabe da importância do processo seletivo, ele focará bem nesse processo e estará atento a todos os detalhes. Aí o seu erro, a perda de uma oportunidade de mostrar o seu potencial ou a falta de atenção a alguma pergunta pode ser o que faz você perder a vaga. Então, para começar, vamos falar do que um gestor vê no currículo, principalmente os que atuam no setor elétrico ou de engenharia em geral. O primeiro ponto que destaca é a formação. Normalmente é algo bem explícito, dizendo qual é o tipo de curso que seria aceito ou necessidade de pós-graduação, etc. O importante é, além de citar qual o curso que você fez, colocar o período de formação, o ano de início e o ano de fim. A ênfase se estiver relacionada à posição e o seu TCC. Por exemplo, você terminou o curso de engenharia elétrica e fez de 2005 a 2009, sua ênfase foi em sistemas de potência e o seu TCC foi sobre estudos de proteção elétrica em redes, subestações, etc. Se a vaga for para a área de automação e proteção, isso fica bem correlacionado. Isso dará uma ênfase na sua formação e mostrará que você já teve experiência e um conhecimento diferenciado no assunto. O segundo ponto é a aprendizagem contínua. Além da formação, é sempre bom estar se atualizando e mostrar isso no currículo. Não com qualquer curso de 2, 3, 5 horas, sem qualquer relação direta com a vaga, mas cursos que estão diretamente ligados à área que você pretende atuar e uma carga horária mínima adequada. Faça pelo menos um curso por ano para se atualizar em assuntos importantes na sua área ou na área que pretende atuar. Sobre projetos. Sempre cite projetos que você participou, contribuiu ou teve experiências anteriores, como durante seu curso de formação, durante sua etapa acadêmica com projetos de pesquisa e semelhantes. Isso mostrará que, além do conhecimento ligado ao assunto, você conseguiu lidar bem com prazos, relacionamentos com pessoas, orçamento e outras coisas importantes no dia a dia de uma empresa. Saúde e segurança.
No setor elétrico é a principal preocupação. Cursos voltados nessa área sempre serão um diferencial. Exemplos: cursos relacionados às NRs, cursos de gestão de risco, curso de análise de incidentes ou acidentes, etc. Inovação: mostrar melhoria ou inovações que você realizou, quais os resultados e impactos é extremamente importante. Isso será um diferencial no seu processo, pois pode ser uma necessidade urgente da empresa que está com essa vaga aberta. Mudança e melhoria é algo que as empresas sempre buscam, principalmente de reduzir retrabalhos e custos, e aumentar a segurança de suas atividades. Semelhante aos projetos, pesquisas realizadas durante a sua fase de estudante ou mesmo já dentro de uma outra empresa, em algum grande projeto, mostrará que além de um maior conhecimento ligado ao assunto, você lidou bem com diversas outras questões, como prazos e custos. Esses são os principais pontos que destaco, além dos normais que todos sabemos, como os dados gerais, experiências e outras que você encontra em qualquer site de RH ou curso para preparar currículos. Para a entrevista. No processo de entrevista com o gestor, considere a preparação até mais simples, se você realmente tem as qualificações, conhecimentos ou experiências que são exigidas na vaga, mas devemos reforçar alguns pontos importantes. O primeiro é o currículo. Ter o currículo bem preparado, objetivo e que mostre competências e resultados diante do que é pedido na vaga será um diferencial. Já detalhamos isso anteriormente nesse vídeo. O segundo ponto é pesquisar bem a empresa. Esse é outro ponto importante. Saber se você vai se enquadrar nos valores e na dinâmica da empresa é bom para você e irá lhe manter sempre motivado. Já na entrevista, mostrar que conhece além do básico do site da empresa, como os resultados operacionais, a estruturação da empresa, as dificuldades que a empresa vem enfrentando, a expansão da empresa e seus novos ativos serão um diferencial. Normalmente as empresas têm nos seus sites essas informações, nos seus relatórios de sustentabilidade, ou em um site específico, voltado para investidores, no site específico de RI, Relação com Investidores. Outra dica é buscar vagas semelhantes nessa mesma empresa ou até em outras empresas que atuam no mesmo setor. É sempre importante ver vagas e atividades que as pessoas desenvolvem nessa posição. Muitas empresas no setor elétrico têm vagas semelhantes e os grandes processos são muito semelhantes. Então você pode ver o que essas pessoas estão fazendo na sua posição atual e conhecer melhor os detalhes do dia a dia. Se você já conhece até alguém que está numa vaga semelhante, isso facilitará muito. Entender o dia a dia, entender as atividades e saber o que você pode ser questionado na entrevista pode ser um diferencial. O último ponto que destaco, que você deve estar atento antes da entrevista, é se conhecer bem. Se você passou por uma entrevista com a RH, já deve ter passado por perguntas padrões, como defeitos e qualidades, como você se vê daqui a 5 ou 10 anos, caracterizar o seu perfil, etc. Isso pode se repetir com o gestor. Falar naturalmente de você mostra que você se conhece bem e sabe os seus potenciais, sabe como evoluir, demonstra sua capacidade de adaptação, flexibilidade e, em especial, se você tem uma mente aberta para a mudança. Isso é muito visto pelos gestores, pois no setor elétrico, dinamismo e proatividades são requisitos em todas as áreas. Como a maioria das atividades envolve um conhecimento multidisciplinar, essas qualidades estão quase sempre detalhadas nos perfis das vagas. Uma etapa durante a entrevista: aspectos do comportamento. Todas aquelas sugestões, padrões de consultores e psicólogos ligados à questão de RH continuam valendo, como questão de apresentação, pontualidade, trajes adequados, etc. Mas gostaria de detalhar alguns pontos que vejo com frequência as pessoas errando ou perdendo a oportunidade de mostrar o seu potencial. O primeiro ponto é entender bem antes de responder. Muitas pessoas respondem de forma incompleta ou às vezes até errada o que foi questionado, sem exemplos claros ou até mesmo sem qualquer relação. O gestor pode entender que você estaria tentando enrolar ou mentindo, e pode não repetir a pergunta e ir para a próxima. Se ele perceber que você não entendeu bem, pode fazer a mesma pergunta de novo, mas aí você pode perder o tempo e não conseguir mostrar todo o potencial, ou até mesmo chegar em questões e pontos que você se destaca. Falar a verdade. Esse é bem básico. Como já falamos, a entrevista com o gestor é bem diferente. Aqui não vai seguir para outra etapa
ou até mesmo ser selecionado sem você atender os requisitos e muito menos se não falar a verdade. Você será questionado sobre experiências, conhecimentos ou será colocado em situações que podem mostrar facilmente se você tem ou não a habilidade requerida na vaga. Outro ponto é agregar nas respostas. Nunca responda apenas eu sei, sim, tenho esse conhecimento, sei como fazer. Quando for questionado sobre algo, explique agregando detalhes, como experiências, exemplos, problemas solucionados, retornos que você deu para a empresa anterior, ou projetos que você estava e o que você conseguiu atingir. Ou seja, mostre através de fatos e, se possível, até através de números que você tem o conhecimento que está sendo questionado. Lembre sempre de manter a confidencialidade sobre dados de outra empresa ou projetos. Nesse caso, você deve usar como exemplos percentuais, como a redução de 5% no custo de mão de obra, uma redução de 10% na logística de material. Seguindo, para finalizar nessa etapa, destaco a proatividade e o dinamismo. Acredito que são características que todas as posições em uma empresa são sempre importantes, mas no setor elétrico é ainda mais requerida. Buscar resolver os problemas de forma antecipada, envolver quem for necessário, adaptar-se a situações ou mudança de processo e legislação é algo que pode ser comum. Então, trabalhe essas habilidades e tenha sempre a mente aberta. Para finalizar, a última dica é para aspectos técnicos que serão bem avaliados nessa etapa do seu processo seletivo. O primeiro ponto é mostrar um conhecimento multidisciplinar. Um exemplo básico é se você saberia fazer um relatório em um editor de texto, importando gráfico, tabelas e dados de outros programas. Muitos saberão fazer, mas você pode explicar que já faz, como também já automatizou diversos deles, adicionando recursos que qualquer pessoa pode extrair relatório na hora que quiser e ter a informação na mão. Isso mostrará, além do conhecimento sobre trabalhar os dados e informações, que você também tem um conhecimento avançado de informática. Isso agregaria muito para o gestor, já que ele não precisaria estar pedindo com frequência relatórios e poderia simplesmente usar essa ferramenta que você fez e ter a informação na hora que quiser. Provar competência a partir de fatos. É explicar e exemplificar a sua resposta agregando detalhes, como experiências, exemplos, resoluções de problema, retornos anteriores que você deu a empresas ou projetos que você participou e como você conseguiu isso. O terceiro ponto é a preocupação com saúde e segurança. Como falei, no setor elétrico é a principal preocupação, principalmente devido aos riscos que envolvem as atividades, principalmente as de campo. Cursos voltados nessa área sempre serão um diferencial. Exemplos que já demos foi cursos relacionados às NRs, cursos de gestão de riscos, de análise de incidentes. Você pode falar da sua participação em processos de análise de falhas, análise de incidentes, seu histórico e o da sua equipe de zero acidentes, se for o caso, e como você contribui ativamente para isso. Para finalizar, recomendo que faça perguntas só no final, principalmente as fora do contexto das perguntas do gestor. Aquelas ligadas à remuneração, benefícios, etc., normalmente deveriam ter sido feitas com a RH. Mas se você não teve essa oportunidade antes, pode questionar se terá depois. Se não, é bom perguntar. Alguns exemplos de pergunta para o gestor é sobre a estruturação da área, processos que não foram discutidos na entrevista e você acredita que fará parte da sua rotina, quantidade de pessoas na área e com quantas pessoas você dividiria alguma atividade, como também demandas por viagem. Tudo que seja importante e que também não leve muito tempo. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, que é extremamente importante durante uma entrevista com o gestor. Para finalizar, se você gostou do conteúdo, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Vamos ajudar outras pessoas a entender mais sobre o setor elétrico. Valeu e até o próximo vídeo.